Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Bruno Pontes, o Bruninho. Bem-vindo à minha aula de análise sobre as obras de filosofia e sociologia do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E a obra que a gente vai analisar hoje é essa aqui, A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Já começo dizendo para você que essa obra ela é tremenda, tremenda. Uma obra curta que a gente lê assim, uma horinha ali, concentrado, vai bem, né? Dá para colocar na rotina, em tempos livres que a gente tem, mas é uma obra muito, mas muito potente, né? Para mim, é a melhor das que eu já li do Krenak até hoje, né? E quem que é o Krenak, né? Acima de tudo, acho que é importante dizer, né? O Ailton Krenak, ele é um líder indigenista, muito conhecido já na trajetória política brasileira, né? E ele é um cara que vem discutindo muito sobre uma nova perspectiva da relação do ser humano com o mundo, do ser humano com a natureza, tá? Que vai um pouco não, é modéstia à parte, né? Vai muito contra uma perspectiva moderna, uma perspectiva contemporânea da relação do sujeito e a natureza, tá? Então, ler o Krenak, acima de tudo, independentemente se a obra A Vida Não É Útil, ou O Futuro é Ancestral, né? Ou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, nessas obras dele a gente sempre parte de uma perspectiva, e que ela é fundamental, para mim ela é um eixo dentro da interpretação do Krenak, que é uma noção de cosmovisão, né? O que é uma cosmovisão? É a forma como o sujeito, uma determinada comunidade, se relaciona, estabelece a forma de vida, né, seja por elementos religiosos ou por elementos de ancestralidade, com o mundo, com o universo, com as coisas, né? E aquilo que dá sentido para essa forma de existir. Então nós temos um contraponto de uma cosmovisão ocidental que ela é muito marcada por uma ideia de um utilitarismo, né? De que as coisas elas podem ser substituídas, que as coisas elas podem ser mudadas a qualquer momento. E o Krenak ele tem uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de uma cosmovisão indígena, de que o eu e a natureza somos uma só coisa. Há uma inter-relação entre nós e o mundo, entre nós e as coisas, tá? Então, pensar que há uma interdependência é pensar um pouco diferente do modo ocidental, de uma perspectiva muito marcada pelo capitalismo, né, que nós temos hoje em dia, de que as coisas elas são substituíveis, de que a gente pode simplesmente comprar uma outra coisa, trocá-la a qualquer momento, né? Porque é como nós, no Ocidente, nós fomos criados, né, por essa ideia sempre da substituição, do ter, e existem coisas que elas não podem ser substituídas. A marca do Krenak, inclusive, nessa obra ele também comenta, né, e de modo particular no Futuro Ancestral e nas ideias para adiar o fim do mundo, isso aparece muito, né? O Krenak, por exemplo, quando ele fala do Rio Doce, que todos nós sabemos do desastre lá, né, de minério de ferro, o Rio Doce ele perdeu a sua vida, né? E a família do Krenak morava às margens do Rio Doce. E quando a gente pega esse exemplo para iniciar a aula, ele é muito importante porque ele diz exatamente sobre aquilo que não pode ser substituído. Dentro de uma lógica que para nós o tempo todo a gente pode substituir as coisas, né? Enfim, mas o Krenak ele quer colocar um outro ponto para nós, um outro quê, né? Que nos liga um sinal de alerta em relação à forma como nós nos relacionamos com o mundo, tá? E o primeiro capítulo da obra A Vida Não É Útil é o capítulo Não Se Come Dinheiro. Bastante sugestivo ele, inclusive, né? Esse capítulo ele é fundamental, ele é um capítulo que ele nos ajuda muito a interpretar a perspectiva do Krenak e de como essa obra ela está ali organizada. O primeiro tópico que a gente discute, então, é uma certa metáfora, né, que o Krenak ele vai dizer sobre a nossa vulnerabilidade e de quanto nós, seres humanos, somos frágeis, né? Essa obra, acho que é legal até destacar,
ela foi escrita num contexto de pandemia, que todos nós vivemos, né? E passamos por essa dureza. Muitos perderam amigos, parentes, né? Enfim, sofreram muito com a pandemia do coronavírus. E o Krenak, nesse cenário, nesse time do distanciamento social, né? nesse momento que nós passamos, ele analisa o quanto nós, seres humanos, que muitas vezes nos achamos superpotentes demais, né? Donos de tudo e capazes de movimentar todas as coisas, nós muitas vezes somos vulneráveis como o mosquito e o aerosol, né? E é legal pensar isso, porque a gente tem uma perspectiva que acho que o neoliberalismo, essa perspectiva capitalista, ela nos ensina de uma potência o tempo todo, né? O próprio Bill Churran, ele fala sobre essa ideia de uma performance, de sempre fazer, de sempre estar construindo coisas. E o Krenak, ele vai dizer assim, olha, cuidado porque hoje a gente está aqui, amanhã não está mais. Bom, na pandemia a gente viveu muito isso, né? Pessoas extremamente saudáveis, né? Felizes, caminhando com a sua vida e em poucos dias vinham a óbito, infelizmente, né? E todo mundo foi afetado por isso, né? E o Krenak diz, olha, a gente tem muito uma pegada de que a gente é eterno, de que a nossa vida ela é muito forte, mas na verdade, assim como o mosquito, né, a gente hoje está aqui, amanhã a gente não está mais, né? E eu gosto muito de começar esse primeiro capítulo, na verdade, pelo final dele, né? Depois que dou esse exemplo, o Krenak, lá no último capítulo do seu livro, né, do capítulo que é A Vida Não É Útil, que é o nome do livro, né, ele diz assim, presta bastante atenção nessa leitura, porque ela é muito potente para nós, né? Uma operação de resgate tem como intuito salvar o corpo que está sendo flagelado e levá-lo para um outro lugar, onde será restaurado. Quem sabe, depois de uma reabilitação, ele pode até seguir operante na vida. Isso partindo da ideia de que a vida é útil. Mas a vida não tem utilidade nenhuma. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela. Mas isso é uma besteira. A vida é fruição, é uma dança. Só que é uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Lembra que eu falei de uma cosmovisão agora há pouco? É disso que o Krenak é nisso que ele está pegando, né? É desse ponto que ele quer discutir. Uma biografia, alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso é uma historinha ridícula. Porque insistimos em transformar a vida em uma coisa útil? Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não ficar barganhando a sobrevivência. Se continuarmos comendo o planeta, vamos todos sobreviver por só mais um dia, né? Que é a ideia utilitária. E é legal que o Krenak, quando ele diz, né, que a vida não tem utilidade nenhuma, é porque nós, na contemporaneidade, a gente não sabe nem usufruir do tempo, né? Quantas vezes a gente se queixa sobre aquilo que a gente não tem mais, né? A gente não vive o presente. Poucas vezes a gente se para efetivamente desfrutando das coisas como elas são. A gente sempre está pensando no amanhã, no construir uma outra coisa que a gente não sabe nem se a gente vai ter, né? Então, dançar essa dança cósmica que o Krenak nos convida é exatamente poder pensar sobre a vida, desfrutar a vida, né? Claro, tu imagina assim, né? A gente está pensando na perspectiva dos povos originários, né? De como tudo é celebração, de como a natureza, o canto dos pássaros, né, o barulho do rio, né, fazer uma dança, acender uma fogueira, de quanto gastar o tempo com essas coisas também é importante. E nós não somos educados para isso, né? Essa que é a grande questão que o Krenak coloca, né? E aí ele vai fazer uma crítica muito forte sobre a ideia da economia. Nós temos... e é muito comum na contemporaneidade a gente ter esse debate assim, se a economia não funciona, o mundo para, né? Bom, de um dia para o outro o mundo parou com a pandemia, né? E claro, não se esqueça, o capítulo ele tem um título bem forte, né? Não se come dinheiro. E por que o Krenak está chamando a atenção? De como nós invertemos a ordem das coisas na lógica da vida, né? Efetivamente, claro que se pensa a economia
como um lugar, né, que rege, uma ciência que ela faz funcionar, né, o mundo na ordem da vida, não apenas do dinheiro também. Mas a ordem, muitas vezes, a partir daquilo que o Krenak nos ensina, ela está equivocada, né? Porque a gente fica pensando, se a economia parar, o que a gente vai fazer? Mas espera aí, quem toca a economia? Essa é a proposição do Krenak. Quem que toca a economia, né? Então, ele começa a fazer muitas críticas no capítulo 1, e eu acho um capítulo bem interessante. Por exemplo, né, quando a gente fala sobre se a economia parar, né, ele vai falar, por exemplo, sobre o quanto que hoje a gente tem investidores milionários, né, que estão investindo na possibilidade de viver em outros planetas, né, mas simplesmente se esquecem que ainda é tempo de investir no nosso mundo, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E é muito triste pensar que o olhar está lá. Eu vou viver em Marte, né? Eu vou financiar estudos para poder ir para lá. Por quê? Porque a lógica com que se pensa é uma lógica do consumir, né? E não do preservar, e não de lembrar-se que há uma relação intrínseca entre o sujeito e a natureza. Mas não, nós não somos educados assim, né? E aí o Krenak continua. A concentração de qualquer coisa só pode existir em um espaço. Então, quando a gente fala de concentração de renda, quando a gente fala concentração, isso tudo a gente não pode esquecer que é nesse mundo, que é nesse lugar, que é no lugar onde habitamos, né? Então, não existe a ideia de concentração do ter se você não tem um espaço para, né? Não adianta você conseguir muitas coisas e esquecer daquilo que é importante, né? Que é a vida. E é na vida que as coisas acontecem, e não as coisas acontecem para a vida. É dentro do mundo da vida, é dentro do universo que tudo isso acontece. Outra crítica muito forte que ele vai fazer é em relação às instituições e ao poder, né? O poder é uma abstração fruto das corporações. E quantas são essas que ditam o ritmo da nossa vida, né? Quantas são essas grandes instituições que elas têm esse lugar de dizer que as coisas não devem parar, que as coisas não têm que parar, né? Que elas não podem parar. Na verdade, é uma ideologia. É uma ideologia, de acordo com o que Krenak nos coloca, né? Do quanto esses poucos que mandam no mundo, né? Eles têm tanto poder, que na verdade é pura abstração. É pura abstração. Claro, poderíamos fazer várias interfaces aqui, né? Pensar, por exemplo, o próprio Michel Foucault, enfim. Mas a gente não alarga, a gente vai para aquilo que é o essencial, né? A gente tem uma marcação acerca da ideia do poder como se esse atravessamento ele fosse orquestrado para a nossa vida. Mas a vida vem em primeiro lugar, né? A vida ela vem em primeiro lugar. E aí, mais uma vez, eu pauso tudo para dizer para você, galera, o Krenak está falando de uma outra perspectiva, uma perspectiva de uma cosmovisão dos povos originários, né? Onde o sujeito e a natureza eles têm uma correlação, e onde a gente não esquece do valor da natureza para as nossas vidas. É desse lugar que o Krenak fala, né? E dando a continuidade, quando a gente fala do poder, a gente fala da riqueza, né? Muitos, até mesmo em situações de desastre, muitos constroem bunkers, né, para poder se proteger, né, de qualquer tipo de situação. Só que eles esquecem do básico, que existe uma interdependência, né? O bunker, ele precisa de energia e precisa que alguém coloque a mão na massa para fazer essa energia chegar. Mas o dinheiro não compra tudo? Não! Tem uma hora que você vai precisar do outro, né? Essa coisa egoísta que a contemporaneidade nos ensina, ela é equivocada, porque existe uma interdependência. Mesmo aqueles que têm mais recursos, eles também são dependentes dos outros, né? Para aqueles que para aqueles que fazem ali as coisas rodarem, chegarem até eles, né?
E aí é muito interessante, né? A perspectiva moderna, e o Krenak ele usa isso com muita força, cria uma ilusão da eterna existência, que eu disse há pouco, inclusive, né? Nós temos uma perspectiva do criar, do desenvolver, dessa coisa técnica, né? De o tempo todo estar inventando coisas. A gente vai tirar o sal da água do mar, né? Olha só, nós vamos conseguir sobreviver, né? Então a gente sempre vai pensando, não com uma lógica que nos ajuda a problematizar a nossa existência, do corrigir a rota, mas a gente sempre vai para um outro lado, porque a gente não está preocupado em frear as coisas. A gente está no mundo, e aí aquela expressão que eu li do último capítulo do Krenak, né? A gente está comendo o mundo, devorando o mundo efetivamente. E o Krenak nos diz, porque se a gente continuar desse jeito, não vai sobrar nada, né? Então, é uma ilusão da eterna existência, porque a gente sempre pensa que a gente tem o poder de todas as coisas, mas, na verdade, a gente não é assim. E aí você volta aqui, né? Para o primeiro tópico, né? Lembre-se do mosquito e aerosol. Nós somos frágeis, apesar de nos ensinarem o contrário disso, né? Com as mudanças climáticas, nós ficaremos no mesmo lugar, ricos e pobres. E é verdade, né? Você pode pegar alguns exemplos, né? Ali a tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul, com as chuvas, né, nos últimos tempos, assim como outras mazelas que acontecem pelo Brasil afora com as mudanças climáticas, né? É claro, para alguns a gente vai ter a diferença, né, de poder passar por alguns momentos de dificuldade dentro do seu carro, da sua casa, com seu aparelho confortável de ar-condicionado, né? Enquanto outros talvez vão arder no sol forte. Mas ainda assim, a consequência ela vai chegar para todo mundo, né? Direta ou indiretamente, ela chega, ela nos toca, né? Então, a tendência, né, efetivamente a gente estar no mesmo lugar. Numa situação de catástrofe, por exemplo, não importa se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Quando está todo mundo numa situação que a gente é tomado por aquilo, o seu dinheiro não vai fazer diferença nenhuma, porque todo mundo vai ter que trabalhar para se salvar, vai ter que se organizar para se salvar, e o dinheiro ele não vai fazer diferença naquela circunstância, pelo menos, né? E para finalizar, ele faz uma problematização, né, da chamada teoria de Gaia e o desprezo da NASA, né? O que é essa teoria de Gaia, né? E ponto importante isso daqui, bastante cuidado, tá? Nesse primeiro capítulo, principalmente com essa formulação. A teoria de Gaia, ela diz sobre essa perspectiva de uma interdependência entre o ser humano e o mundo, né? E o universo. E essa teoria ela foi desprezada pela NASA há um tempo atrás, né? Hoje há uma ressignificação no olhar em relação a isso tudo, mas houve um desprezo no primeiro momento, né? Quase que como um deboche de uma crença que ela era muito mística demais, né? Mas hoje, na verdade, o que a gente percebe é que sim, né? Existe uma inter-relação entre o ser humano e o mundo, e nós, né, na atualidade, a gente tem colhido muito os frutos do mal, acho que da má condução, acho que desse pouco olhar em relação à natureza, ao mundo, às questões de preservação, e nós hoje estamos colhendo esse fruto, né? Então, eu acho que aqui o Krenak ele amarra muito bem toda essa perspectiva que é só do primeiro capítulo, beleza? Então, espero que tenha te ajudado, né? Se você gostou, curte aí, compartilha esse vídeo com seus amigos também. E se você quiser, eu tenho um curso completo das obras para o vestibular da Universidade Federal. E eu vou deixar o link aqui embaixo também. Valeu, galera! É só o primeiro capítulo, hein? Logo tem mais. Tchau, tchau!